mas é importante destacar um ponto muito fundamental na história do proletariado internacional, que é precisamente o 8 de maio, o dia da vitória, né? O 8 de maio, que é o dia que marca a vitória da União Soviética, e não só da União Soviética, mas de todos os povos em luta, né? Seja os guerrilheiros partisãs, né? Os grupos partisãs do leste europeu, seja a Revolução Chinesa, né? Na sua vitória contra a besta-fera nazifascista. É um dia de tamanha importância e que, né, jogou por terra todas as fantasias, todos os mitos, todas as pretensões raciais, supremacistas pertencentes ao Terceiro Reich, né, jogou tudo por terra, comprovando de fato a justeza, né, da luta dos povos, a justeza, né, dos povos, independente, né, de etnia, independente de quaisquer traços, né, que pudessem produzir uma separação vertical da sociedade, né, todos os povos em luta contra em defesa de uma causa justa, é capaz de mover montanhas, é capaz, né, de derrotar à época, né, um dos maiores países em termos de tecnologia militar da história, né, que foi precisamente a Alemanha nazista, e foi cabível, né, aos povos, né, tanto da União Soviética quanto do leste europeu, os partisãos, os chineses e assim por diante, a expulsarem, a derrotarem, né, a chegarem a tomar Berlim e a levar Hitler ao suicídio, né, acabando de uma vez por todas com a Segunda Guerra Mundial, né, e enterrando na época a besta-fera nazifascista. Então é um dia muito importante, né, e que caberia muitas, como posso dizer, avaliações, né, do porquê que o Exército Vermelho, do porquê que a União Soviética foi vitoriosa na guerra, né, inúmeros motivos, inúmeras razões. E na live de hoje, a gente vai estar buscando discutir uma das razões, né, em particular uma das suas razões mais fundamentais que levaram à vitória da Grande Guerra Patriótica, mas não só isso, né, que na verdade levaram à vitória da ditadura do proletariado, da Revolução Proletária e do socialismo em um terço do planeta. Ao final, né, dos anos 40, início dos anos 50, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, que é um dos aspectos mais importantes do à época chamado marxismo-leninismo, com as contribuições do camarada Stalin, e que de fato, né, representou um dos grandes pilares da elevação do leninismo à segunda etapa do desenvolvimento ideológico, né, que é precisamente a organização de tipo leninista, o partido de tipo leninista e a formulação leninista em torno das organizações do proletariado, em particular do Partido Leninista, né, o Partido Comunista de novo tipo. Então, a gente vai estar abordando isso hoje aqui, né, o partido de tipo leninista. E, companheiros, né, acho que é importante destacar essa palestra, né, essa exposição que eu vou fazer agora, foi fruto de uma palestra que eu fiz junto ao grupo de estudos pró-Rus, aqui da UFSC, né, então havia sido me solicitado pelos companheiros que eu fizesse um material sobre o assunto e foi uma grande honra ter participado dessa palestra. E aproveitar aqui a ocasião para saudar, né, os companheiros do ProRus, agradecer imensamente, né, pelo convite, né, pela possibilidade de estar participando, né, desse tipo de podendo dar o mínimo que eu possa uma contribuição, né, para a compreensão em torno, né, dessas questões teóricas. Em especial, né, ao professor Fred, né, que me convidou para estar participando, então agradecer imensamente, né, ao professor e a todos os companheiros aí do ProRus, né, agradeço bastante. E, né, bom, o que eu apresentei aqui nessa palestra é o que eu vou estar apresentando aqui no canal para os companheiros, certo? Então, vamos começar, né? Partido de novo tipo, né? O Partido Leninista. É importante deixar claro, né, que a principal referência para esse material que eu vou apresentar, ainda que tenha vários outros textos citados, mas é o texto Lenin e o Partido Militarizado, que vocês conseguem encontrar no Servir ao Povo, tá? É um texto que vocês conseguem achar lá no blog Servir ao Povo e que trata sobre isso que eu vou trazer hoje. Então vamos tratar um pouco, né, sobre Lenin e o Partido de Novo Tipo e no final, né, vamos chegar aonde que isso levou na Grande Guerra Patriótica.
Então aqui, né, essa foto já carrega uma importância muito grande, né, iniciar com essa foto, que é de fato uma foto do Partido Bolchevique, né, dos militantes, né, em grande parte, inclusive aqui chefes do Partido Bolchevique, que, né, dirigiram a grande Revolução Socialista de Outubro, dirigiram a coletivização, a industrialização, as campanhas em defesa do socialismo e assim por diante. Então, né, acho que é importante, né, iniciar com essa consideração e iniciar com uma citação em particular que resume grande parte do conteúdo que eu vou estar apresentando aqui nessa exposição, que é a citação de Lenin, que afirma o seguinte: pequeno grupo compacto, seguimos por um caminho escarpado e difícil, de mãos dadas firmemente. Estamos rodeados de inimigos por todos os lados e temos de marchar quase sempre debaixo do seu fogo. Unimo-nos em virtude de uma decisão livremente tomada, precisamente para lutar contra os inimigos e não cair no pântano vizinho, cujos habitantes, desde o início, nos censuram por nos termos separado num grupo à parte e por termos escolhido o caminho da luta e não da conciliação. Então, essa citação de Lenin aqui, que já data desde 1902, né, de forma resumida, já traz o conteúdo principal, né, da formulação do partido de novo tipo. Ah, eu havia me esquecido de mais um recado. Eu não vou. O objetivo desse vídeo é precisamente apresentar a formulação teórica de Lenin e Stalin sobre o Partido Comunista e demonstrar como essa formulação foi comprovada, foi aplicada e comprovada na prática da luta de classes, se tornando, portanto, uma contribuição científica, né? Esse é o meu objetivo com esse vídeo, com essa exposição. Não vou estar tratando, por hora, das contribuições, dos aportes, né, do presidente Mao Tse-tung e do presidente Gonçalo para a organização do proletariado. Sobre isso eu já tenho vídeo aqui no canal, já tenho vídeo sobre o Partido Comunista do Brasil, que eu abordo isso imensamente. Tem conceitos científicos do proletariado que eu trato tanto sobre Partido Comunista quanto sobre luta de duas linhas e linha de massas, no qual eu abordo os aportes do presidente Mao Tse-tung. Aqui eu não vou estar abordando, tá? Eu vou partir da concepção leninista, unicamente, né, de forma abstrata, para demonstrar sua comprovação na prática da luta de classes posteriormente, né, a nível teórico, como eu quero demonstrar. Então, é iniciado aqui essa exposição, essa citação aqui em torno do Partido Leninista, né? Bom, então para iniciar, introduzindo o assunto, é importante caracterizar, em primeiro lugar, o papel que o partido, que as organizações do proletariado tinham já na primeira etapa do marxismo, né, particularmente, né, na época de Marx e Engels, como eles concebiam o problema da organização. Veja, organizações do proletariado elas surgem quase espontaneamente, né? Você tem os sindicatos, por exemplo, que é a organização mais básica do proletariado, assembleias operárias, assembleias de bairro, comitês de comunidades, enfim, você tem inúmeras formas de organizações operárias que surgem espontaneamente desde que o proletariado se compôs enquanto classe, né, se tornou classe. E isso, né, vem surgindo, né, algumas desaparecem, outras continuam e assim por diante. Entretanto, né, a questão da existência de um partido revolucionário, já era colocado desde Marx e Engels como algo fundamental, para não dizer principal. Ainda não era colocado nesses termos, né, por Marx e Engels, mas já era bastante denotado o caráter fundamental que o Partido Comunista tinha, né? Eles colocavam precisamente que a meta do comunismo ela só poderia ser realizada através da ditadura do proletariado, como um período de transição, né, necessária a eliminação das classes sociais, e que para cumprir o papel da construção da ditadura do proletariado, seria necessário um partido comunista, né? Um partido político distinto e oposto a todos os outros, assim como Marx falava. E, né, precisamente em Marx, eles vão traçar isso principalmente, né, no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, no qual vão falar o seguinte, né, isso aqui são vários textos desde 1864 a 1871. Em sua luta contra o poder unido das classes possuidoras,
o proletariado não pode atuar como classe a menos que se constitua ele próprio em partido político, distinto e oposto a todos os outros partidos políticos, aos antigos partidos políticos, criados pelas classes possuidoras. Essa constituição do proletariado em partido político é indispensável para assegurar o triunfo da revolução social e de seu fim supremo, a abolição das classes. Posto que os senhores de terra e do capital se servem sempre dos seus privilégios políticos para defender e perpetuar seus monopólios econômicos e para subjugar ao trabalho, a conquista do poder político se converteu no grande dever do proletariado. Ou seja, o Marx aqui já coloca dois pontos, né, fundamentais, como eu havia dito, de que o partido político do proletariado é uma ferramenta indispensável para a destruição da antiga máquina estatal e para a construção da ditadura do proletariado. Né? Aqui o Marx já coloca de forma muito clara, muito explícita esse problema. Né? Inclusive já formulando aqui de início uma concepção que atualmente se chama de partido único da burguesia, ou seja, a ideia de que todos os partidos políticos, no geral, né, que disputam a campanha eleitoral, que disputam atualmente os carguinhos, né, os lugares rendosos na velha sociedade, eles conformam o que se chama de partido único da burguesia. Por quê? Porque todos eles, com programas mais ou menos direitistas, mais ou menos supostamente esquerdistas, ou enfim, assim por diante, eles representam os interesses das classes possuidoras. Ao passo que é necessária a existência de um único partido distinto e oposto a todos os outros do proletariado, né, para garantir que o proletariado possa atuar enquanto classe de forma organizada. Era isso que Marx colocava aqui, né, na Associação Internacional dos Trabalhadores de forma muito contundente. E aí, né, a gente vai ter um período que foi ali da morte de Engels, ali nos últimos anos de Engels, até a primeira parte ali dos anos de 1900, você vai ter um período que Lenin vai caracterizar como a época do desenvolvimento mais ou menos pacífico do capitalismo. Mais ou menos, evidentemente, porque de fato a luta de classes nunca para. Mas era mais ou menos pacífico, por quê? Porque você teve menos conflitos interimperialistas à medida que estava se acumulando, né, as grandes cisões que foram se acumulando até estourar na Primeira Guerra Mundial, mas não estava num conflito amplo e aberto entre as grandes potências, estava de forma mais acumulada. E você teve, né, a expansão legal do marxismo, né, legal no sentido de lei mesmo. Foi se expandindo por todo o movimento operário do planeta, o marxismo, e, na verdade, esse período ele deve ser tomado com uma grande importância, porque representou, de fato, né, a expansão, né, não a comprovação, porque a comprovação foi desde a Comuna de Paris, mas a expansão, a consolidação do marxismo como ideologia dominante, a ideologia concreta do proletariado. Né? Antes você tinha várias ideologias que disputavam seu espaço ali na luta por levar a cabo a revolução social, né? Você tinha várias correntes, várias tendências na época de Marx, e é precisamente nesse período, né, do marxismo legal, dessa expansão, que vai se expandir o marxismo por todo o movimento operário do planeta, de forma que, a partir de agora, analisar a história do movimento operário é, na prática, analisar a história do marxismo. Né? Isso é uma questão muito importante, que se deu precisamente nos anos da Segunda Internacional. Entretanto, o que o Lenin vai dizer é que precisamente nesse período, ainda que tenha esse aspecto positivo, ele foi marcado por uma aproximação geral de intelectuais burgueses do marxismo, e isso criou uma rejeição desses intelectuais, desses movimentos, ao caráter revolucionário que o marxismo sempre apresentou, né, desde sua fundação, expressado principalmente no revisionismo de Bernstein e Kautsky, né, que representava essa tendência que Lenin caracterizou como social pacifista. Ou seja, era a concepção que vai dar origem ao que se chama hoje de social-democracia contemporânea, de que é possível atingir, entre aspas, o socialismo, ou seria possível atingir a emancipação do homem pelo homem, que seja através da luta por reformas, através da luta parlamentar, abdicando, né, da luta revolucionária, abdicando do caráter revolucionário, que era precisamente a posição desses senhores da Segunda Internacional. Né? Lenin vai combater absolutamente isso. Né? Na Rússia, isso vai se expressar principalmente no combate ao economicismo,
o combate ao economicismo, né? A gente deve lembrar, o economicismo é a concepção, né, de luta, um desvio de luta, que coloca como principal as lutas econômicas. Então coloca que o principal na luta do proletariado é lutar por melhores salários, é lutar por melhores condições de trabalho, é lutar por férias, é lutar por isso, por aquilo, e não lutar pelo poder político, né? Evidentemente que as lutas operárias se desenvolvem através das lutas econômicas, mas uma das tarefas fundamentais do marxismo, como Marx já colocava, era elevar a luta política, dever do proletariado à conquista do poder político, né? As lutas econômicas, elas são importantes a serviço da luta pelo poder político, e não o contrário. E Lenin vai travar franco combate, né, a essas tendências economicistas. E, né, para aqueles que já estudaram a história da Segunda Internacional, sabem, né, de que de social-pacifistas vão se converter a social-chauvinistas, né, precisamente na Primeira Guerra Mundial, no qual, né, os representantes da Segunda Internacional Socialista vão passar a apoiar, né, os seus países imperialistas na Primeira Guerra, ao passo que o Lenin destacava a necessidade de denunciar a Primeira Guerra imperialista e converter a guerra imperialista reacionária em guerra civil revolucionária. Era esse o chamado de Lenin, ao contrário dos chauvinistas da Segunda Internacional, que apoiavam os seus imperialismos, né, os imperialismos dos seus países de origem. Então, é nesse contexto, precisamente, que vai se dar o início do desenvolvimento do leninismo, e não só do leninismo, mas particularmente do Partido de Vanguarda. Né? Aqui o camarada Stalin coloca, em 1924, né, na sua definição do leninismo, ele coloca o seguinte, né? Os partidos da Segunda Internacional são inservíveis para a luta revolucionária do proletariado. Não são partidos combativos do proletariado e que conduzam os operários ao poder, senão máquinas eleitorais, apropriadas para as eleições, ao parlamento e para a luta parlamentar. Isso, precisamente, explica que, durante o período de predomínio dos oportunistas da Segunda Internacional, a organização política fundamental do proletariado não fosse o partido, senão a minoria parlamentar. Senão a minoria parlamentar. É sabido que nesse período o partido era, na realidade, um apêndice da minoria parlamentar e um elemento posto a seu serviço. Ou seja, Stalin aqui, né, já descaracterizando completamente os partidos que integravam a Segunda Internacional ou Internacional Socialista, como era chamada. Bom, e é nesse contexto de luta contra o economicismo, né, unificado sobre essa base, é que vai ser fundado, né, vai dar a luta pela fundação do Partido Operário Social Democrata da Rússia. Né. Ele havia sido fundado, teoricamente, em 1898, mas ele não tinha se constituído, de fato, como um partido marxista. E por que não havia? Precisamente porque nesse primeiro congresso não foi estabelecido estatuto, não foi estabelecido programa, e todo o comitê central do partido foi preso um pouco tempo depois desse congresso, né? Eles foram presos e o comitê central, né, o partido não voltou a se reorganizar. Então, na verdade, ele vai ser fundado no que se chamou, né, ele vai ser constituído no que se chamou de Segundo Congresso, que foi em 1903, unificado, né, na base de marxistas contra o economicismo. E é ali onde vai começar a se desenvolver as lutas, né, pelo partido de novo tipo. E aqui, né, para a gente entender como que se deu essa luta, para a gente entender como que se foi forjado esse partido, eu vou apresentar três pilares, né, três grandes pontos importantes para se compreender o caráter desse partido que Lenin, né, particularmente vai encampar para que fosse forjado na Rússia, e que posteriormente vai se expandir por todo o planeta. Então, combatendo as tendências na época que se expressaram de espontaneísmo, Lenin vai apresentar a concepção da planificação do planejamento. O que significa isso? O movimento espontâneo, né, como eu falei, as organizações operárias elas surgem espontaneamente. E as lutas, evidentemente, são espontâneas, via de regra. Né? Você tem um corte salarial, você tem corte nos direitos operários, espontaneamente mesmo os operários vão se levantar e vão se revoltar contra isso, vão levar a cabo suas lutas contra isso. E, efetivamente, né, isso é uma característica natural do movimento operário, mas não pode ser o principal. Porque se for o principal se torna espontaneísmo. E o espontaneísmo, segundo Lenin, ele nada mais é do que um embrião da luta revolucionária. Ele não pode ser a forma suprema da luta. Né? Ele tem que ser precisamente a chama, o início, né, onde se desenvolvem as lutas, mas é necessário que haja um
planejamento, um movimento consciente, né? Então, veja aqui o que coloca, né? O que é o contrário à espontaneidade? O plano. O plano é a expressão superior da compreensão das leis do movimento, do desenvolvimento da luta de classes em geral e da guerra revolucionária em um país em particular, para a conquista e defesa do novo poder. O que isso aqui significa? Veja, para o proletariado lutar pelo poder político e atingir seus objetivos, ele tem que ter um plano. E o que significa isso? Significa, primeiro, estabelecido o objetivo final. Como que a gente vai destrinchar para chegar a esse objetivo final? Quais são os objetivos intermediários? Qual é a meta e como que a gente deve. Quais são as metas para se atingir até esse objetivo? E estabelecidas essas metas, como que vai agir de forma consciente para que elas sejam cumpridas? Né? Vejam que tudo isso são questões que são colocadas no plano, certo? E seguiu-se o plano, deu certo, não deu certo, como que resolve? Tem que fazer um balanço, né? O balanço também faz parte do plano. Então, né, Lenin, desde essa época, vai ser contra a ideia do movimento espontaneísta, né, de simplesmente deixar Deus dará, simplesmente desenvolver as lutas de forma espontânea da sociedade, mas sim de planificar as lutas, planificar o partido do proletariado e planificar essas lutas de forma que atinjam um objetivo político do proletariado. Então, como Lenin colocou, né, nas suas obras clássicas sobre Partido Comunista. Lenin primeiro destacou, né, os 3 grandes problemas que o Partido Operário Social-Democrata da Rússia tinha, né? Vamos ver quais problemas são esses? O conteúdo principal de nossa agitação política, as nossas tarefas de organização e 3, o plano para a criação de uma organização de combate em toda a Rússia. Lenin aqui já colocava, em 1902, como um dos principais problemas do partido a criação de um plano para organizar o partido enquanto partido de combate em todo o território da Rússia. Né? E continua Lenin. Há que fazer justiça aos operários alemães por haver aproveitado com rara inteligência as vantagens de sua situação. Pela primeira vez que existe o movimento operário, a luta se desenvolve de forma metódica em suas 3 direções concertadas, relacionadas entre si, teórica, política e econômico-prática, resistência aos capitalistas. Neste ataque concêntrico, por assim dizer, reside precisamente a força e a invencibilidade no movimento alemão. Ou seja, Lenin colocando aqui claramente, né, a superioridade, né, pegando como exemplo o movimento comunista alemão da época, o fato de que eles já tinham estabelecido uma teoria, um programa político, já tinham estabelecido suas lutas, né, como queria se desenvolver as suas lutas contra os capitalistas, né, de forma planificada, de forma metódica, né, com começo, meio e fim, com balanço, com objetivos e metas concretas. Então, isso aqui nos remete muito à concepção de que quando se coloca teoricamente o problema, não, mas como que vai se desenvolver a revolução de determinado país, não sei o quê, como se fosse algo espontâneo, como se um belo dia o proletariado fosse se levantar de forma insurgente e aí, não, aí as organizações políticas iam tomar parte. Não, não é assim que funciona, né? Lenin já colocava aqui que as lutas para se atingir a tão sonhada insurreição, elas têm que ser planificadas desde a origem, né? Isso aqui em 1902, a Revolução de Outubro, foi 15 anos depois disso, né? Então, vejam a importância dessa concepção da planificação, é um dos pontos fundamentais do Partido Leninista. E aí, avançando, né? A concepção do partido de vanguarda. Já no início, né, desde a fundação do Partido Operário Social-Democrata da Rússia, Lenin vai estabelecer uma luta contra as figuras que posteriormente se tornariam os chamados mencheviques, né, particularmente Martov. O Martov ele defendia que todos aqueles que defendiam o partido, aqueles que eram grevistas experientes, grevistas ativos, aqueles que prestavam algum tipo de apoio ao partido, eles podiam ingressar no partido. Essa era a posição dele. E o Lenin vai se opor a isso. Ele vai dizer que as únicas pessoas que podem integrar o partido do proletariado são aquelas que se sujeitam em uma disciplina férrea à sua concepção ideológica, ao seu programa político, né, ao seu programa de princípios, a que se sujeita de fato aos seus estatutos, né? Tem que se sujeitar em teoria e prática, né? Não basta apenas concordar na teoria, tem que se concordar na teoria e seguir participando ativamente da luta revolucionária seguindo essa linha política. Esse era um critério fundamental para o ingresso do partido bolchevique, né? O que posteriormente depois vai se tornar o Partido Bolchevique, a época a fração bolchevique que vai começar a se desenvolver aqui. Essa era a concepção leninista. Ou seja, de que só entra no partido aqueles que estão dispostos a se dedicar a todos os dias, né, de corpo e alma, à revolução. Né? Não aqueles apenas que apoiam, que gostam, não.
esses têm as suas organizações, têm os sindicatos, têm as inúmeras formas de organização do proletariado, mas o partido político é reservado a esse caráter, esse perfil dos operários mais avançados. E Lenin, né, trata sobre isso em várias obras, mas aqui no Que Fazer ele trata. Eu afirmo que não pode haver nenhum movimento revolucionário sólido sem uma estável organização de dirigentes que mantenham a continuidade, que quanto mais numerosa seja a massa arrastada espontaneamente para a luta, constituindo sua base e participando nela, mais indispensável é esta organização e mais sólida deve ser, pois de outro modo seria fácil aos demagogos arrastar as camadas atrasadas das massas. E essa organização deve compor-se principalmente de revolucionários profissionais. Aqui, ó. Que, em um país autocrático, quanto mais reduzamos os efetivos dessa organização, até o ponto de não aceitar nela mais do que alguns revolucionários profissionais iniciados na luta contra a polícia política, tanto mais difícil será cooptá-la. Ou seja, Lenin coloca aqui, de fato, que a depuração do partido até que só sobrem os verdadeiros revolucionários profissionais é algo positivo, porque torna difícil a cooptação pela polícia. Mas ainda, né, mesmo com esse processo de depuração, mesmo com esse processo, vejam só, mais numerosos serão os operários e os elementos das demais classes que poderão militar no movimento e atuar nele ativamente. Ou seja, não significa que Lenin não defendia a grande participação das massas, evidentemente que defendia, mas justamente para que isso fosse cingido, né, para que o partido pudesse dirigir as massas, milhares de massas em luta, era necessário esse partido de vanguarda, não um partido de massas. O partido leninista tinha caráter de massas, mas ele não era um partido de massas, na medida que não era qualquer massa, qualquer operário sindicalizado, assim por diante, que entrava no partido. E essa era a concepção de Lenin. E evidentemente, né, vocês devem saber, como tudo que é novo é atacado, Lenin também foi. Né? Lenin também foi atacado pelas suas posições. Né? E quem vai combater? Vai ser precisamente os chamados mencheviques. Né? Então, Lenin estabeleceu pela primeira vez a necessidade de um partido comunista de vanguarda, como uma organização de revolucionários profissionais dotado de uma unidade de aço ideológico-político orgânica, de vontade e de ação, uma organização de combate para dirigir a classe. Né? E os mencheviques se opunham desde o princípio. Né? Há uma das questões mais basilares, né, desse Partido Comunista, que era a sujeição, a subordinação das organizações locais à direção central e a subordinação de todos os comitês do partido aos seus comitês superiores. Né? Eles vão chamar isso de disciplina cega e seguidismo, por parte de Lenin. E Lenin vai refutar isso, né? Ele vai responder contundentemente essas afirmações. Então vejam, né? Aqui respondendo os mencheviques. Em essência, toda a posição dos oportunistas em matéria de organização começou a revelar-se já na discussão do parágrafo 1º, na sua defesa de uma organização do partido difusa e não fortemente cimentada, na sua hostilidade à a ideia burocrática, da edificação do partido de cima para baixo, a partir do congresso do partido e dos organismos por ele criados, na sua tendência de atuar de baixo para cima, permitindo a qualquer professor, a qualquer estudante do liceu e a qualquer grevista declarar-se membro do partido, na sua hostilidade ao formalismo, que exige a um membro do partido que pertença a uma organização reconhecida pelo partido, na sua tendência para uma mentalidade de intelectual burguês, pronto apenas a reconhecer platonicamente as relações de organização, na sua inclinação para essa sutileza do espírito oportunista e as frases anarquistas, na sua tendência para o autonomismo contra o centralismo. Ou seja, Lenin aqui deixando muito claro, né, que essa concepção de que qualquer pessoa poderia ingressar no partido, de que estabelecer uma disciplina rígida e praticamente militar, como a gente vai ver daqui a pouco, era burocratismo, era formalismo, Lenin vai caracterizar aqui como uma tendência de intelectuais burgueses, né, que eram opostos a disciplina do proletariado. Né? O Lenin ele tratava o Partido Comunista como uma verdadeira fábrica. Né? O Marx já dizia isso. O comunismo, né, o marxismo, ele não nega a grande produção, a grande fábrica. Né? O Marx ele fala que para qualquer para qualquer ópera é necessário um maestro para estar regendo ela. Então, é a favor da produção social, é a favor de dirigentes, de chefes e assim por diante. O que o marxismo se opõe é a exploração, né, a alienação do trabalho, a exploração do homem pelo homem e assim por diante.
ao capital, à mais-valia, enfim. Mas a grande produção, a produção social, isso não. E toda produção social é carregada de disciplina, né? O operário ele tem que bater ponto de manhã e bater ponto na saída. O operário ele tem que ir todos os dias na fábrica, né? Ele não pode ir num dia sim, depois, 3 dias depois, voltar lá e. Não, não é. Ele tem que prestar contas, ele tem que fazer um trabalho bem feito. Esses são aspectos que Lenin vai efetivamente aplicar no Partido Comunista, e o Lenin até falava, eu não trouxe essa citação aqui, ele falava, mas o partido é como uma grande fábrica. É uma grande fábrica. Uma grande fábrica capitalista, com a diferença que nós não temos exploração. Nós não exploramos. Né? Nós, enquanto operários revolucionários, não exploramos nem somos explorados. Mas ele fazia essa comparação. Né? Precisamente ele colocava o partido como uma grande fábrica. E aqui é esse ponto. É necessário a disciplina, é necessário seguir as diretrizes do partido, é necessário seguir a linha política e é necessário ter concordância, mínima que seja, com a concepção ideológica da organização. Né? Não é porque você simplesmente é grevista, porque você simplesmente atuava no movimento de massa, é que você vai ser, né, do partido ou da organização que Lenin propunha. Né? E isso é bastante importante. E, por fim, né, mais um ponto fundamental do partido de Lenin é a defesa da luta revolucionária. Né? Lenin, sua convicção marxista de que o problema central de toda e qualquer revolução é a questão do poder, de que, sendo a medula do poder do Estado a sua força armada, e de que, segundo uma lei da guerra em geral, que só um exército derrota o outro, afirmava que o problema crucial para a revolução proletária, em última instância, era o da classe constituir-se em exército, ademais de já ter se constituído em partido de vanguarda que o dirige. Isso aqui é muito importante. Hoje em dia, né, a gente sabe, né, a gente já trouxe aqui algumas vezes, as concepções, né, os aportes de validez universal do presidente Gonçalo em torno da necessidade da militarização do Partido Comunista. Né? O que significa militarização do Partido Comunista? Significa que todos os integrantes do Exército Popular, ou seja, da organização que faz a luta armada, a organização guerrilheira, devem, aliás, todos os membros do Partido Comunista devem estar no Exército Guerrilheiro Popular. Todos os membros do Partido Comunista devem fazer luta revolucionária, devem fazer luta guerrilheira, né? É isso que o presidente Gonçalo colocava. Mas o que a gente vai ver é que, ainda que o presidente Gonçalo tenha definido isso, quem vai colocar isso pela primeira vez é Lenin, né? Veja que Lenin aqui colocava, né, no seu texto A Guerra de Guerrilhas de 1906. Isso aqui foi logo após ali o ensaio geral da Revolução de 1905. É completamente natural e inevitável que a insurreição tome as formas mais elevadas e mais complexas de uma guerra civil prolongada, abarcando a todo o país, isto é, de uma luta armada entre as duas partes do povo. A social-democracia deve absolutamente tratar de constituir organizações que sejam o mais aptas possíveis para dirigir as massas nessas grandes batalhas, e, se possível, nessas pequenas escaramuças. A social-democracia deve, na época em que a luta de classe se exacerba até o ponto de converter-se em guerra civil, propor-se não somente tomar parte nessa guerra civil, senão também desempenhar a função dirigente. A social-democracia deve educar e preparar as suas organizações de sorte que obrem como uma parte beligerante, não deixando passar nenhuma ocasião de assestar um golpe às forças do adversário. Vejam aqui, né? Lenin já colocava antes, colocava nesse documento também, a necessidade de um partido comunista ser uma máquina de combate. Né? Ele tem até uma outra citação aqui que eu não trouxe, mas que ele fala: o Partido do Proletariado não é um grupo de estudos, não é uma reunião de comadres, é uma organização de combate, né? Um verdadeiro estado maior da classe operária. E por conta disso, né, é necessário que todo o partido se forjasse, né, o Partido Leninista, o Partido Operário Social-Democrata da Rússia, se forjasse enquanto uma organização de combate para a guerra, né, assestando golpes no inimigo. E, novamente, né, a insurreição de Petrogrado foi em 1917, né, ele está falando isso aqui em 1906, muitos anos antes. Né, muitos anos antes, e mais de uma década, né, de distância, e, de fato, né, tudo isso aqui já era os postulados fundamentais que o Partido Leninista colocava na época, né, que Lenin colocava ao partido. Bom, então, esses são... Eu apresentei 3 pilares, né, do que seria o Partido Comunista, e sintetizando, né, fundamentalmente isso dá para sintetizar como o centralismo democrático, né, que é a subordinação da minoria à maioria,
dos organismos inferiores aos superiores, de cada militante ao comitê do partido, de que é membro, e de todas as organizações do partido e todos os militantes, sem exceção alguma, ao comitê central. Né? Esse centralismo que se expressa na centralização das ideias corretas, através da luta de duas linhas, mas eu já tratei de luta de duas linhas em outros vídeos, né? Vocês podem conferir depois. E aqui um conceito muito importante: a centralização estratégica e descentralização tática. O que isso aqui quer dizer? Veja, evidentemente que deve ter uma descentralização estratégica, né, a centralização do partido. Entretanto, o comitê do partido na Sibéria não tem como esperar 40 dias para receber os documentos de Moscou explicando o que eles têm que fazer. O comitê do partido de Kiev, assim, a Rússia era um país enorme, são milhares de quilômetros entre um lugar e outro. Então, era necessário a eles que tivesse uma descentralização tática. O que significa isso? O Comitê Central lançava ordens de combate a todo o partido e cada comitê partidário, de acordo com as suas especificidades, então, com as lutas locais que se desenvolviam, com as necessidades locais que se desenvolviam, eles aplicavam essas ordens de combate, né, especificando lá para cada as lutas que se desenvolviam. Então, lá tinha uma base maior com o campesinato, então travava a maior luta com o campesinato. Ou lá era uma região de ferroviário, já travava a luta com os ferroviários. Né? Então, tudo isso carrega uma importância fundamental porque não era um partido burocrático, não era um partido formalista. Pelo contrário, era um partido de combate muito vivo, muito dinâmico, né? Que aceitava a centralização absoluta do Comitê Central, né? Particularmente o pessoal da fração bolchevique, como eu vou demonstrar, mas, né, na prática, né, no campo tático, aplicava a descentralização como forma, efetivamente, né, de manter a luta viva, né, de não ficar esperando por ordens que muitas vezes não chegavam, por problemas de comunicação e assim por diante. Né? A gente tem que lembrar que a gente está na Rússia imperialista feudal militar do Czar. Então, era bastante complicado as coisas por lá. E aqui o Stalin faz mais uma síntese, né, do partido. Ele coloca o partido como destacamento de vanguarda da classe operária. O que significa isso? É a afirmação de que o partido é uma vanguarda. Ou seja, ainda que o partido tenha caráter de massas, ele não é um partido de massas, ele é a vanguarda. Aqueles dentre a classe operária que mais se destacam e aqueles que de fato querem se dedicar à luta enquanto revolucionários profissionais. Entretanto, o partido como destacamento organizado da classe operária, ou seja, ainda que seja uma vanguarda, ainda que seja o que vai na frente, ele ainda é um partido da classe operária. Ele representa os interesses da classe operária, ele é composto por membros da classe operária, e mesmo que a origem de classe dos seus integrantes não seja classe operária, esses integrantes, esses militantes, devem passar por uma proletarização, tornar-se proletários, seja no seu estilo de vida, seja nas suas ideias, na sua concepção, na sua forma de agir. Né? Então, evidentemente, no Partido Bolchevique havia muitas pessoas de origem pequeno-burguesa. O próprio Lenin ele era advogado, né? Era de origem pequeno-burguesa, mas se proletarizou como poucas pessoas no mundo, né? Com uma conduta, uma vida proletária de fato. Isso é muito claro quando a gente estuda as biografias dele. Para além disso, né, o próprio Stalin e inúmeros integrantes do Comitê Central, particularmente a partir dos anos 30, eram de famílias operárias, né, eram operários, o próprio Stalin filho de sapateiro. Né, então, continuava a ser um partido da classe operária. O partido como forma superior de organização da classe do proletariado. Novamente, aquilo que eu havia colocado. O proletariado tem inúmeras formas de organização. Tem movimento sindicais, movimento de mulheres, movimento estudantis, movimento de luta pela terra, movimento de luta por moradia, movimento contra a barragem. O proletariado em todos os países, ele tem inúmeras organizações para destacar suas lutas. Mas qual é a principal, qual é a mais importante e principalmente qual que é a que dirige, que deve dirigir todas essas, deve buscar dirigir todas essas? É o partido do proletariado, né? O partido da classe. Ela é a forma superior da organização em relação a todas as demais organizações. O partido como instrumento da ditadura do proletariado, ou seja, o partido não é só uma organização para tomar o poder, é uma organização para destruir o poder da velha maquinaria estatal burguesa e construir o poder da ditadura do proletariado, dirigindo a ditadura do proletariado. O partido ele só se extingue uma vez que se extingue todas as classes, que daí, evidentemente, a política deixa de existir, aí grande parte das relações sociais atualmente deixam de existir e tudo mais. Mas, até que se atinja a abolição das classes, o partido é o partido do proletariado. Né? E é este que dirige a ditadura de sua classe, e não outra organização ou os operários independentes que seja.
o partido como unidade de vontade incompatível com a existência de frações. Isso aqui vai parecer confuso para os companheiros, né? Porque agora eu vou apresentar a nível histórico como que se deu o desenvolvimento das frações bolchevique, menchevique, as frações que se desenvolveram no Partido Comunista, né? No Partido Operário Social Democrata da Rússia. Mas o fato que vocês precisam entender, que a gente precisa compreender bem, é que a luta de frações se estabelece quando um partido está lutando pela sua constituição. Ele está fragmentado, né? Então, o Partido Operário Social Democrata da Rússia, ele tinha isso porque não havia uma unidade da posição entre inúmeros militantes do partido. Você tinha duas frações que se reuniam entre si, que comungavam de ideias entre si, então não tinha como ter a unificação de um partido sem a luta de frações. A luta de frações naquele contexto serviu precisamente para constituir o partido, né, que foi o processo, reconstituir o partido, na verdade, nesse caso da Rússia, que foi um processo que vai fechar em 1912, mas que, uma vez constituído o partido, reconstituído o partido, a luta, né, de frações se torna proibida. Lenin vai proibir as frações no Partido Bolchevique no 10º Congresso dos Sovietes. Né? Vai ser proibido a existência de frações porque era uma vontade única, né? Uma vontade única. Milhares de militantes com uma única vontade, e não frações comungando de interesses distintos entre si. O partido se fortalece se depurando os elementos oportunistas. Aquela concepção de que eu falei que cada etapa da luta de classes se depura cada vez mais o partido, se forja cada vez mais os revolucionários, as novas etapas que vão surgindo, e assim vai se desenvolvendo a ideologia, a linha política e o programa do partido. Né? Então, agora, né, apresentados os postulados, os fundamentos teóricos mais importantes, né, vamos dar uma olhada em como que isso se desenvolveu a nível histórico, né, como continua se desenvolvendo a nível histórico. Então, né, em particular, de 1903 a 1907, Lenin vai desenvolver toda essa carga teórica que eu fui desenvolvendo, né, o problema do planejamento, o problema da vanguarda, o problema do centralismo democrático, o problema da luta revolucionária. E, né, mas o partido vai continuar dividido nas duas frações, né? Então, as direções eram distintas, a imprensa era própria de cada uma, né? Os mencheviques não aceitavam o centralismo democrático, e num período que foi de 1907 até 1911, o partido ele foi cada vez mais avançando na sua liquidação, ao ponto de que, em 1912, salvo engano, foi numa conferência chamada Conferência de Praga, que eu infelizmente não botei aqui no slide, me esqueci, mas nessa conferência, em 1912, o partido pôde se reconstituir, né? Stalin usou o termo refundar o partido, mas foi de fato a reconstituição do partido, enquanto o Partido Operário Social Democrata da Rússia, bolchevique, né? Já como um partido separado. Foram expulsados as frações de Trotsky, a fração menchevique, as outras frações assim por diante. E posteriormente, grande parte delas vão se agrupar no bloco de Agosto. Vai se reconstituir o Partido Bolchevique, que, né, do período de 1912 até 1921, vai ser o grande dirigente da luta revolucionária por toda a Rússia, né, vai participar ativamente da Revolução de Fevereiro, vai dirigir a Revolução de Outubro e vai construir a ditadura do proletariado, construir a vitória do socialismo em todo o território do antigo Império Russo. A vitória da grande Revolução Socialista de Outubro fundou, né, Lenin em 1919 vai ser responsável por fundar a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, Comintern. E assim, né, o Partido Bolchevique, o partido de novo tipo, vai passar a ser reconhecido de forma internacional, como um salto na teoria marxista da organização do proletariado, e vai começar a ser, né, concebido de forma necessária a todos os países do mundo, sem exceção, né, como a forma superior de organização do Partido Comunista, muito superior à forma de organização dos partidos da Segunda Internacional. E aí Lenin, né, Stalin trata sobre o problema dos bolcheviques, aliás, não foi nem Stalin, né, era a comissão do Comitê Central do PQS, né, ele coloca o seguinte: a unidade com os mencheviques num só partido se transformava assim numa traição à classe operária e ao seu partido. Era necessário, por isso, levar até o fim a ruptura efetiva com os mencheviques no plano formal e orgânicos, expulsá-los do partido. Esta era a única via possível para a refundação do Partido Revolucionário do Proletariado, armado com um único programa, uma única tática e uma única organização de classe. Ou seja, a reconstituição do partido, que se deu em 1912. E aí, né, aprofundando agora o problema teórico, né, com o triunfo da grande Revolução Socialista de Outubro, a vitória dos bolcheviques na Guerra Civil,
a criação da Comintern, a criação da NEP e depois a edificação do socialismo, a construção da coletivização, a construção da industrialização, tudo isso vai confirmar, em grande parte, né, a justeza da posição, da formulação do partido de novo tipo leninista, e que vai ser destacada aí como um aporte de validez universal de Lenin ao marxismo. E aí vamos fazer uma reflexão aqui, um exercício, né? Vamos falar do dia da vitória, né? Vamos falar do 8 de maio. Vejam, como foi possível a União Soviética, né, o Exército Vermelho, vencer a besta fera nazifascista durante a Segunda Guerra Mundial? Inúmeros foram os motivos, mas é impossível não destacar a importância que essa formulação do Partido Bolchevique teve para a unidade de ferro encontrada no Exército Vermelho, né, em toda a sociedade soviética, para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Então, o planejamento. As campanhas militares do Exército Vermelho foram todas planificadas, né? Planificadas de forma clandestina, inclusive, de forma bastante na medida em que nenhum dos generais sabia o plano completo. Isso é algo interessante. Nenhum dos marechais dos generais tinha noção de todo o plano para a tomada de poder. As únicas pessoas que sabiam era o Politburo, né? Era o Biro Político, em particular Stalin. Sabia todos os planos, onde cada campanha ia se dar, quais metas e assim por diante. Os generais sabiam apenas aquelas informações que eles precisavam saber, mas não todas as que eles poderiam saber, né? Então foi um planejamento muito rigoroso, com metas, com objetivos, né, com inúmeras campanhas de defensivas e de ofensiva, que na prática, né, representou a formulação leninista do problema do partido, né, de colocar o partido como uma organização de combate. E não só isso, né, isso se expressou também na concepção de vanguarda, a ideia de que os membros do partido, né, estavam no exército e lutaram junto com as massas. Vejam, um dos motivos da restauração do capitalismo na União Soviética não é o principal, mas um motivo fundamental que não pode ser ignorado é o fato de que boa parte, uma grande quantidade de militantes do Partido Bolchevique, em particular militantes novos, com grande vigor revolucionário, com grande posição ideológica, eles morreram durante a Segunda Guerra Mundial, morreram lutando contra a besta fera nazifascista. Não era uma concepção política igual existe nos estados imperialistas, dos dirigentes, né, dos membros do partido mandam lá o pessoal para se matar nas trincheiras e ficam lá olhando de cima. Não. Os militantes bolcheviques, os militantes do Partido Comunista entraram fundo na guerra, né, encarnaram ali de fato a luta pela defesa da União Soviética, a luta pela expulsão, pela derrota da besta fera nazifascista, e evidentemente, né, pagaram uma duríssima dívida, né, de fato lavraram seu sangue para isso, né, muitos milhares, né, de comunistas soviéticos morreram lutando contra o nazismo, mas na prática, né, foi o preço a se pagar pela vitória, né, contra essa besta fera, que novamente representa a formulação leninista sobre o problema da vanguarda. Por fim, a luta armada, né, na verdade já entra junto com a parte anterior, né, é de fato que estavam engajados na luta armada, né, dirigindo o proletariado, dirigindo as massas, né, os próprios comissários políticos do Exército Vermelho estavam dirigindo os soldados e as massas na vitória contra o nazismo. Tudo isso, né, é uma representação muito forte das formulações leninistas, né, e a importância disso para o 8 de maio, para o dia da vitória, né, para a vitória da União Soviética contra o nazifascismo. Né. E aí, continuando, né, se encaminhando para o encerramento, acho que uma coisa importante se destacar, né, é de como foi sendo universalizado o conceito de partido leninista. Né. Isso aqui, já no segundo congresso da IC, em 1920, já se destacava a colocação, né, de que o centralismo democrático era universal. Né. Então vejo aqui. Os partidos pertencentes à Internacional Comunista devem ser organizados sobre o princípio da centralização democrática. Numa época como a atual, de guerra civil encarniçada, o Partido Comunista só pode desempenhar seu papel se está organizado do modo mais centralizado possível, se é mantida uma disciplina de ferro quase militar e se o seu organismo central está munido de amplos poderes, exerce uma autoridade inquestionável e conta com a confiança unânime dos militantes. Colocado aí enquanto Lenin estava vivo, inclusive bem atuante na época do movimento comunista internacional, né? A necessidade de ter uma organização disciplinada de vanguarda, né? com a direção de autoridade inquestionável e a vontade única de seus militantes. Então, né, aqui a IC já colocando isso a todo o movimento comunista internacional. E aí, né, é importante a gente abordar a campanha de bolchevização dos partidos comunistas, né, que foi dado no 5º Congresso Internacional Comunista,
né? E na campanha de bolchevização destaca-se a necessidade da estruturação do partido por células de locais de trabalho, de moradia, enquanto formas orgânicas correspondentes à necessidade da luta revolucionária, em oposição à sua organização por circunscrição eleitoral, como se organizavam então os apodrecidos partidos da Segunda Internacional. A ideia, né, de que o partido ele deve se organizar regionalmente, zonalmente, localmente, que seja, através compreendendo as lutas locais, as lutas de massas locais que serão dirigidas, né, que vão buscar ser integradas e dirigidas pelo Partido Comunista e não, né, limitadas à circunscrição eleitoral, às regiões onde o partido vai desenvolver ali campanhas para parlamento e assim por diante, né? Aqui já era colocado. Mas não só isso, né? A bolchevização era uma campanha por forjar em todo o MCI máquinas de combate, né? Partidos capazes de dirigir, à época, guerras revolucionárias, né? Em defesa do socialismo e defesa da ditadura do proletariado. E aí, né, com isso, né, você teve a ampla campanha de bolchevização, mas o fato é o seguinte, né, a União Soviética acabou. E aí, estava errado? Deu certo? Né? Então, com a derrota temporária do socialismo, muitos, né, se questionam sobre a validade das contribuições do partido de novo tipo. Né? Só que é importante destacar que nessa primeira etapa da RPM, né, da Revolução Proletária Mundial, o movimento comunista ele ainda estava com um nível, né, de desenvolvimento ideológico muito baixo. Né? Os mais avançados de sua época, particularmente, foi precisamente o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista da China, né, alguns do leste europeu, mas a maioria tinha muitos problemas, né? E muitos deles nunca se livraram, na verdade, da bagagem menchevique, da ideia de construção menchevique de partido. Né? Poucos conseguiram resolver isso. E esse fato, né, ele até se destaca aqui, de que foi um longo processo, uma dura luta, né, para que o partido fosse imposto na Rússia e depois no MCI. E que, ainda que não tenha sido profundamente compreendido, né, pelo menos a nível formal, a nível de concepção, foi aceitado por todo o MCI. Né? Mas, né, como comprovar então a sua justeza? É olhar o exemplo prático que comprovou, não comprovou porque já estava comprovado, mas afirmou ainda mais a universalização do marxismo-leninismo da concepção do partido, que foi a vitória da Grande Revolução Chinesa, né, desde 1935, com a vitória da linha vermelha do presidente Mao Tse-tung na Conferência de Tsuni. O Partido Comunista da China, né, passou a ser dirigido por uma linha de bolchevização, né, de um partido do proletariado, e através da aplicação disso, através da aplicação dessa concepção partidária, o Partido Comunista da China foi capaz de vencer a Revolução, né, particularmente em 49, comprovando, né, o partido de novo tipo em uma realidade completamente distinta da Rússia, levando a tomada do poder político a milhões de massas a uma realidade completamente distinta da realidade soviética russa, garantindo, né, alçando a bandeira vermelha em um terço de todo o planeta, né, comprovando cabalmente a formulação de partido leninista. E, evidentemente, houve as restaurações capitalistas, mas não foi por causa da forma partido, né? Não foi por causa do desenvolvimento desse partido, e sim precisamente pelos inúmeros processos que a gente tratou, sobre como o revisionismo continua a existir, sobre como a burguesia continua a existir no socialismo, como ela própria se desenvolve em linha direita em partidos comunistas. Mas, como eu falei, né, eu não vou estar abordando do ponto de vista do que o maoísmo trata, né, nem do que o maoísmo e os aportes de validez universal do presidente Gonçalo tratam, mas sim, né, me limitando aqui ao que o leninismo tratava à época, né, o que Lenin tratava à época, e de como, né, foi possível, né, através do partido de novo tipo, não só garantir a vitória da União Soviética contra a besta-fera nazifascista, mas garantir a vitória da bandeira vermelha do socialismo em um terço do planeta. O que, mais do que qualquer outra coisa, comprova a universalidade, comprova cientificamente as formulações de Lenin ao partido leninista, bolchevique. E para encerrar, uma citação do presidente Mao, que sintetiza tudo isso que a gente falou. Uma citação de 1948, um ano antes da tomada de poder. Para realizar a revolução, se faz necessário um partido revolucionário. Sem um partido revolucionário criado sobre a base da teoria marxista-leninista revolucionária e no estilo revolucionário marxista-leninista, é impossível conduzir a classe operária e as amplas massas populares à vitória na luta contra o imperialismo e seus lacaios. Em mais de 100 anos transcorridos desde o nascimento do marxismo, só graças ao exemplo que deram os bolcheviques russos ao dirigir a Revolução de Outubro e a construção socialista, ao vencer a agressão do fascismo, se formaram e desenvolveram no mundo partidos revolucionários de novo tipo.
Com o nascimento dos partidos revolucionários deste tipo, modificou-se a fisionomia da Revolução Mundial. A mudança foi tão grande que se produziram, em meio do fogo e do trovão, transformações de todo inconciliáveis para as pessoas da velha geração. Com o nascimento do Partido Comunista, a fisionomia da Revolução Chinesa tomou uma feição inteiramente nova. Bom, companheiros, é isso. Então, em comemoração aí ao 8 de maio, em comemoração aí ao Dia da Vitória, né, do proletariado internacional, em particular do proletariado soviético e do leste europeu e da Ásia, dos povos de todo mundo que se levantaram contra a besta-fera nazi-fascista, né, trazemos aqui as formulações de Lenin para o Partido Bolchevique, as suas implicações nisso e a sua grande importância na vitória da Grande Guerra Patriótica e, né, na vitória do socialismo em um terço do planeta.